Eu gosto muito de um autor chamado John Eldredge. Alguém já leu algum livro do John Eldredge? Não? Muito bom. Ele tem vários livros. Aqui no Brasil são poucos traduzidos. E um dos livros dele que eu gosto muito, ele fala muito sobre o que é ser homem, o que é ser mulher, o resgate do masculino, o resgate do feminino, que é um negócio muito importante, que a gente está começando a trabalhar no nosso grupo agora. Muito importante nós entendermos o que é ser homem, o que é ser mulher, porque o mundo tem visões totalmente distorcidas, falsas, mentirosas, enganosas, mutiladas do que é ser homem, do que é ser mulher. E eu vejo com uma certa tristeza que essas visões errôneas estão dentro da igreja. Muitas vezes nós temos os mesmos estereótipos dentro da igreja e nós criamos meninos confusos sem saber o que é ser homem, criamos meninas confusas sem saber o que é ser uma mulher. E o motivo disso é o seguinte: nós nascemos em um mundo em guerra. Nós nascemos em um mundo destroçado por uma guerra de vida ou morte, de luz e trevas. A gente olha uma tarde bonita como essa, um bairro gostoso, um jardim, tudo verde. Que bonito, que bonito, que bonito. Tudo está em guerra, cara. É tudo guerra. Há uma guerra violenta, há uma guerra feroz acontecendo no mundo espiritual. Mas essa guerra não é sua, essa guerra é do Senhor. A palavra diz em vários lugares que nosso Deus é um Deus guerreiro. O nosso Deus é um Deus coberto de cima a baixo com armadura, e Ele vai à batalha, e Ele vai à guerra, e Ele vai à luta. E Ele vai feroz, furioso, indignado, com uma ira absurda. E Ele diz assim: eu vou recuperar aquilo que é meu e que me foi roubado. E essa coisa, essa pessoa que foi roubada de Deus é você. E Deus vai à batalha por você. O nosso Deus guerreia por você. E Ele não vai descansar enquanto Ele não trouxer para casa todos de volta. Quando Jesus nasce como ser humano, Ele invade o mundo das trevas. Ele invade o reino de Satanás para buscar aquilo que havia sido perdido. Quando Jesus conta a história da moeda perdida, da ovelha perdida, do filho perdido, Ele está falando de você, Ele está falando de mim. Uma coisa perdida, ela só é uma coisa perdida porque ela tem um dono, porque se ela não tivesse dono, ela não seria perdida. Não é verdade? Você só procura por uma coisa que era tua. Cadê meu... Ah, está aqui. Achei. Você tem dono, sempre teve, sempre terá. E Deus nos coloca nessa guerra também junto com Ele, tanto que Ele nos dá uma armadura. A palavra fala da armadura de Deus. E é tão interessante que uma das peças da armadura é o capacete da salvação. E um capacete, ele protege o quê? A cabeça. A cabeça é o lugar onde que abrigam, entre outras coisas, né? A gente não tem cabeça só para ter cabelo bonito, ou feio, ou ser careca. A cabeça abriga o nosso cérebro, e o cérebro é o hardware da nossa alma. Não sei se você sabe disso, mas o cérebro é o hardware. Aqui tem um hardware, e dentro desse hardware tem um software. Hardware é a máquina. O software, no caso aqui, nesse momento, é um troço chamado PowerPoint. Esse software não roda se não tiver o hardware. Tá certo? E é dentro desse lugar chamado mente humana que essa batalha acontece na sua forma mais feroz, mais violenta. A gente sabe que existe uma batalha que envolve também as coisas físicas, não é? A gente sabe que existem demônios, que existem lugares. Eu fui atacado por demônios uma vez no Rio de Janeiro. Eu entrei num lugar lá que era um espaço onde o pessoal fazia 1000 coisas, eu não sabia, eu entrei, eu senti uma coisa me agarrando no pescoço, me sufocando. Mas a pior batalha acontece aqui dentro da tua cabeça, com as mentiras instaladas muito sutilmente no teu subconsciente,
desde antes de você nascer. Então, desde antes de você nascer, exemplo, papai e mamãe quer uma menininha, e nasce um garotinho. Já entrou uma mensagenzinha subliminar dentro da tua mente, assim, tem alguma coisa errada comigo. Eu não sou bem aquilo que eu deveria ser. Ou quem sabe sua mãe ficou grávida inesperadamente, a camisinha furou, como foi o meu caso. Já entra uma mensagenzinha subliminar, você é um acidente, você não deveria existir. E assim por diante. E essas mensagens você vai recebendo, vai acumulando e vai criando todo um repertório de crenças. E para quem gosta de explorar esse assunto, eu recomendo um livro fascinante de um cientista não cristão, chamado Bruce Lipton. E o nome do livro é A Biologia da Crença. E esse cientista, ele prova por A mais B que o que determina o seu comportamento não é a sua genética, mas sim o seu conjunto de crenças. Você se comporta sempre de forma compatível com aquilo que você acredita a seu respeito, a respeito do mundo ao seu redor, a respeito do que seja a vida e coisas e assim por diante. Então a batalha está aqui na nossa cabeça. Então veja só, por que eu estou falando tudo isso? Porque a última coisa que o inimigo quer que você saiba é quem você é em Cristo. Essa é a última coisa que ele quer que você saiba. Arthur e eu estávamos conversando um pouco sobre isso, porque a hora que você sabe quem você é, a hora que você sabe que você está assentado nos lugares celestiais com Cristo, já reinando soberanamente acima da linha, o que acontece abaixo da linha, por mais trágico, medonho, pavoroso que seja, por mais que a sua alma oscile com as suas emoções, nada do mundo abaixo da linha é capaz de mover você, porque você está sentado na rocha, a rocha eterna que é Cristo, e você tem uma segurança inabalável, não importa o que esteja acontecendo. Então você e eu somos assediados constantemente por Satanás, e ele usa todos os recursos à sua disposição, o repertório de emoções que ele conhece, quais são os seus repertórios, ele conhece a história. O Satanás ajudou o seu velho homem a desenvolver a sua carne. Você herdou do seu velho homem um negócio chamado carne. Quando o velho homem morreu e foi sepultado, a carne ficou para trás. O que é carne? Carne é um conjunto de crenças. É um conjunto de crenças instalado no teu cérebro. Está lá quietinho no cantinho. Quando você nasceu de novo, você recebeu um novo conjunto de crenças. É como se eu tivesse nessa máquina 2 softwares. Vamos supor que isso aqui fosse um Apple. Vamos supor que fosse um Apple. Mas eu não estou acostumado com os programas da Apple, aí eu instalo o Office for Mac, que é um programa feito pela Microsoft, para você ter os mesmos recursos do Office, do Microsoft, mas usar no Mac. Só que dentro do Mac, dentro do computador da Apple, tem os mesmos programas. Existe lá uma apresentadora no seu nome dele, que é melhor do que o PowerPoint. Mas eu continuo usando o programa velho, porque eu não conheço o programa novo. Então você tem que entender o seguinte: você não tem duas naturezas, você tem uma natureza só. Você só é a nova criatura, mas essa nova criatura que é você no teu espírito tem uma alma, e essa alma ainda tem depósitos. É como se fossem guarda-roupas. Vamos imaginar que um dos rapazes que mora lá em cima morre e é enterrado, mas fica o guarda-roupa dele lá. Então imagina que na tua mente tem um guarda-roupa que o velho homem abandonou, deixou lá. Porque quando você enterra alguém, você não enterra as roupas da pessoa. Aí você pode olhar o guarda-roupa. Então o Vili, por exemplo, praticou a homossexualidade. Tem um guarda-roupa e tem uma roupa lá, que é a roupa de o Vili homossexual. Eu abro aquele guarda-roupa e falo, posso ou não posso usar? Mas aqui tem um novo guarda-roupa de filho amado de Deus. Dependendo do que eu crer, daquilo que eu escolher acreditar, eu vou usar a roupa velha, ou eu vou me despir daquela roupa velha e vou me vestir da nova, como Paulo fala nas cartas dele. Aonde que está a chave? A chave é no que eu estou crendo.
crendo? Eu estou crendo no que eu estou sentindo. Eu estou crendo na tentação que vem de fora. Eu estou crendo no que dizem a meu respeito. Eu estou crendo nas circunstâncias externas, ou eu estou crendo naquilo que Deus escreveu na palavra dele. Essa é a batalha. Essa é a guerra que você enfrenta e eu enfrento todo santo dia. Um dia a guerra vai acabar. No mundo espiritual a guerra já acabou. No Kairos divino, essa guerra já foi resolvida de uma vez por todas. Mas no Cronos ela continua. Por que será que ela continua? Aqui eu vou especular um pouquinho, porque a palavra não é muito óbvia sobre isso, mas a gente pode tirar algumas coisas, né? O que Deus quer de você? Eu usei uma ilustração de manhã, falando que o Arthur é filho da Ana e do Cláudio, não é? E ele não fez nada para ser esse filho. E ele não precisa fazer nada para deixar de ser, porque é impossível ele deixar de ser esse filho. Eu creio nisso, tá? Que uma vez filho de Deus, para sempre. Então, agora veja só. Se o Arthur parasse de crescer, não estou falando que ele ficasse retardado nem nada disso, né? Vamos supor que ele estacionasse aos 2 anos de idade e parasse e ficasse com 2, 3 anos de idade, um bebê, um menininho ali, fofinho, bonitinho. Mamãe e papai, ele não ia crescer barba, porque ele ia parar de crescer, ele não ia amadurecer, ele não ia virar adulto, ele seria para sempre um garoto de 3 anos de idade. Vou fazer a pergunta: papai e mamãe iam continuar amando? Sim ou não? Papai e mamãe iam continuar, se necessário, trocando fraldinha, limpando as babinhas? Sim ou não? Com certeza. Ele ia deixar de ser filho? Não. Mas o Arthur, com 3 anos de idade, ia conhecer papai e mamãe a partir do ponto de vista de quem? De um adulto ou de uma criança de 3 anos de idade? Uma criança. Agora, o que é que Jesus definiu como sendo vida eterna? Em João 17,3. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e aquele a quem enviaste. Jesus definiu céu. Céu é conhecer Deus. Céu é conhecer a Deus. E conhecer a Deus não é saber coisas sobre Deus. Conhecer a Deus é o que o Arthur está fazendo com esse chá. Você já conheceu o chá? Conheceu o chá todinho já, né? O que é conhecer um alimento? Você pega o alimento, põe na boca, come, engole, ou você bebe. Deixa eu beber, eu vou conhecer essa água um pouquinho, né? Eu posso falar assim: eu quero conhecer essa água. Já sei, vou mandar ela para um laboratório, uma amostra, e aí vem o resultado e me diz tudo o que eu devo saber sobre essa água: o pH, se ela é dura, se ela é mole, se ela é alcalina, se ela é ácida, né? Quais são se ela tem micóbrios, se ela tem bactérias, o que tem nessa água, e assim por diante. Eu posso saber um monte de informação, eu posso ter muita informação sobre essa água, mas conhecer a água é isso aqui, ó. O que aconteceu agora? A água, as moléculas da água e as moléculas do corpo do Vili se uniram e se tornaram um só. Isso é casamento, isso é conhecer. Adão conheceu a Eva e ela concebeu. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Provai e vede que o Senhor é saboroso. Colossenses 3, 9, 10, na nova tradução da linguagem de hoje, Paulo diz assim: esse novo homem, essa nova pessoa, é a nova criatura que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Opa! O Arthur vai numa concessionária e compra uma BMW novinha. Vocês sabem o que significa BMW, né? Eles não sabem ainda. Santa ingenuidade. Bonito e maravilhoso. Vili, é claro. Não, vamos melhorar. Bonito e modesto Vili. Eu estou curando a minha autoestima baixa, gente. Ele compra uma BMW novinha. Ele sai da concessionária, entra na primeira oficina e manda reformar a BMW. Você faria isso? Alguém faria isso? Mas por que Deus faz isso com você? Por que Deus diz em Colossenses, é a versão nova tradução na linguagem de hoje, que ela é expandida. Essa é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando. Para que ela, nova criatura, se torne cada vez mais parecida com Ele, Deus,
a fim de que vocês o conheçam completamente. Uau! Em nosso espírito nós somos totalmente novos, mas em nossa alma nós estamos sendo renovados. A nossa alma tem feridas, a nossa alma tem os traumas, a nossa alma tem as mentiras ainda instaladas na mente. E Deus começa no momento em que você nasce de novo, que Ele se instala no teu espírito, Ele começa um trabalho de restauração, de renovação da mente, da alma, para curar você das suas feridas, para libertar você dos seus traumas. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a mentira e a mentira vos aprisionará, vos escravizará. O diabo é o pai da mentira, a arma que ele usa é a mentira. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que nos liberta é a verdade. Por isso que você não adianta expulsar um demônio de uma pessoa. Se a mente dela não for renovada, ele volta e traz mais 7. Nem adianta fazer isso. Entende? A pessoa pode mudar um comportamento externo, mas se a mente dela não mudar, ou ela troca por outro comportamento pior, ou ela volta para aquele comportamento mais cedo ou mais tarde. Entende? Existe a batalha com demônios? Claro que existe, mas qual é a arma que eles mais utilizam? Qual é a que eles mais gostam? As mentiras. E tem uma em especial que eles amam de paixão. Satanás é o pai da mentira. Mas tem uma arma relacionada que Satanás gosta, é a favorita dele, é a filha queridinha dele. Quem quer arriscar? Eu sei que vocês estão meio dormindinhos aí à tarde, né? Hã? Isso aí, só que ela tem um nome. Você me falou sobre o nome. Você não é igual a Deus. É mentira. Eva já era igual a Deus. Não faltava nada para Eva ser igual a Deus. A mentira nos aprisiona. E a meia-verdade faz o quê? Já ouviram falar da meia-verdade? A meia-verdade é a filha favorita de Satanás, porque a meia-verdade, ela é sutil. Vocês querem um exemplo de uma meia-verdade que tem nos causado muito problema há muitos séculos? É chamado o evangelho parcial. É verdade? É verdade. Jesus morreu na cruz para perdoar todos os nossos pecados. É verdade isso? É, mas é uma meia-verdade. Está faltando o resto do evangelho. Vire, é estranho falar isso. Eu sei que é estranho, mas pare e pensa. O evangelho é inteiro. É uma coisa toda. Não dá para dividir, não dá para você escolher, eu quero isso, não quero aquilo, quero aquilo. É como a lei. Lei é singular, não existe pedaços da lei que você opta. Essa eu vou seguir, essa eu não vou, essa é cerimonial, essa é de Deus, essa é de Moisés. Conversa, não existe nada disso, é lei, singular. Ou é tudo ou é nada. Tiago fala isso. Você vai cumprir um pedacinho, você tem que cumprir toda. Ou tudo ou nada. Não existe essa coisa de escolher quais partes da lei eu cumpro e qual que eu não cumpro. O evangelho é a mesma coisa, é tudo ou nada. Ou é o pacote completo, ou você não tem tudo, você fica só com uma metade. Então imagina a cena, você sentado nessa cadeira agora, e por algum passe de mágica, eu estalasse os dedos, e essa cadeira deixasse de ter 4 pernas, ela só teria 2 pernas, não importa qual. Ela passa a ter, ao invés das 4 pernas que ela tem, ela só tem 2 pernas. Como é que você ia ficar sentado nessa cadeira? Você ia poder descansar? Você ia poder soltar o peso, ou você ia ter que ficar fazendo força com as suas pernas e só encostando o bumbum assim, tipo, se eu soltar eu caio. Aí Jesus chega e fala assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados, que eu vou dar um banquinho de 2 pernas só, para você ficar equilibrando o resto da vida. E é assim que tem muito crente vivendo, sentado num banquinho de 2 pernas, equilibrando, fazendo de tudo. Não dá para descansar. O evangelho parcial não produz descanso. Está certo? Ele produz canseira, legalismo, e depois de algum tempo você não aguenta mais, ou você volta para o mundo desiludido, ou você começa a migrar para igrejas que tem uma versão
horrorosa do Evangelho. O Evangelho parcial produz tanto o legalismo como a graça barata. Deixa eu demonstrar para vocês, né? Então, vamos pegar a fala de Jesus para a mulher apanhada em adultério. A fala de Jesus, entre outras, no final é o seguinte: eu não te condeno, vai, não peques mais. Tudo bem? Vocês lembram disso? Essa fala, ela vem na esteira de uma primeira fala que onde estão os seus acusadores, né? E antes disso, no Sermão do Monte, Jesus fala que vem cumprir a lei, etc e tal. Mas veja só, vamos pegar essa fala: eu não te condeno, vai, não peques mais. Então, tem uma turma aí que fala assim: Arthur, seu pecador depravado total, Jesus morreu por você, Ele derramou o sangue, perdoou todos os teus pecados, agora você vai e não peca mais, hein? Senão, ó, certo? Esse discurso existe em muitas igrejas arminianas e assim por diante. São igrejas que acreditam que se pode perder a salvação, né? Por exemplo, você está na linha, meu, eu sou Deus, eu estou de olho em você, andou um tequinho para fora, paft. São essas igrejas que falam assim: assaltante entrou na tua casa, você está em dia com o dízimo, você está indo ao culto, tem algum pecado oculto que ninguém está sabendo, já começa a procurar brecha que o inimigo usou para entrar. E se Jesus voltar quando estiver fazendo algum pecado, ou estiver em pecado, o pânico. Isso é legalismo. A essência do legalismo ou da religiosidade é a seguinte: a minha relação com Deus, ela é criada e ou mantida por algo que eu faço ou por algo que eu deixo de fazer. Parei de fumar, que ótimo. Parei de sair com homem, que maravilha. Deus está muito contente, mas não faça de novo, porque se fizer, ui. Tá? Então, veja, é ótimo parar de fumar. É muito bom parar de fazer sexo fora do casamento com uma pessoa do sexo oposto. É muito bom parar de falar palavrão. Mas não é isso que salvou você. Não foi mudança de comportamento que salvou você. Aí o que acontece? Quando você cai no legalismo, o problema é o seguinte: quanto é suficiente para agradar a Deus? Deus está lá no alto, eu vou fazer a minha escadinha para chegar até Deus. Aí eu começo. E vou fazendo a minha escadinha, vou fazendo a minha escadinha, vou fazendo a minha escadinha. Só que cada degrau que eu subo, Deus sobe mais 5. Ou seja, quanto mais eu subo, mais longe eu fico. O padrão é insuportavelmente alto. O padrão estabelecido por Deus, Deus fala assim: Ágata é? Não. Nicole, quem que é Ágata? Lá atrás, estou confundindo as pessoas. Ágata, Nicole. Nicole, você quer ser amiga de Deus? Você tem que ser igual a Ele. Mas você não é. Então te esforça muito para ser igual a Ele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Aquela conversa: sede santo como é santo vosso Pai no céu. O que significa isso? Como é que Deus é santo, Nicole? Como que se mediria a santidade de Deus? De 0 a 100%? 1000%. Sério? Tem alguma falha em Deus, algum defeito em Deus, alguma coisa? Então a Bíblia fala que é para você, Nicole, é para você ser santo igual a Deus. E sem essa santidade você não vai ver Deus. Está na Bíblia ou não está? Ou eu estou inventando? Sem a qual ninguém verá Deus. Você não vai ver Deus, você não vai casar com Deus se você não tiver a santidade dele. E a santidade dele é absoluta. Só que tem um pequeno problema, Ágata: você nasceu morta. Você nasceu morta. Isso significa o quê? Que você já nasceu o quê? Desqualificada, até para tentar se esforçar a ser santa como Deus é. Você está entendendo o que eu estou falando? A lei leva a Ágata a falar: não dá, não tem jeito, eu já nasci desqualificada. Criaturas mortas, seres mortos, não podem entrar na presença de Deus, porque Deus é um ser vivo, e são duas coisas incompatíveis. Eu já nasci desqualificada, sequer para tentar entrar. Aí Deus fala: yes, era isso que eu queria. Eu queria levar a Ágata, ou a Nicole, ao fim das suas forças. Esse é o papel da lei. Mas vamos voltar ao como que o evangelho parcial produz o legalismo. Vamos supor que a Nicole acredite.
Ah, então tá bom. Ah, eu vou ser santa, igual Deus é. O que eu tenho que fazer? Ler Bíblia. Yes! Quanta Bíblia que eu vou ler? Que tal ler a Bíblia inteira uma vez por ano? Dá mais ou menos 5 capítulos por dia. Só isso. Ler a Bíblia. Ótimo. Aí a Nicole começa a ler a Bíblia. Lê a Bíblia, 5 capítulos por dia. Ela chega em Números, ela chega em Levítico. Ah, que nojo, que horror. Aquilo não desce, né? E ela lê, tem dia que ela tem prova e ela lê correndo, ela já fala assim, será que leitura dinâmica vale? E aí vai, aí um dia ela perde, aí ela tem que ler 10 capítulos no dia seguinte, aí uma semana acumula, multiplica, 5 vezes 7. Nossa, é um monte de capítulos. Chega no domingo, ela passa o domingo inteiro lendo a Bíblia. Aí um belo dia chega eu aqui, o Satanás, e fala assim, oi Nicole, como é que vai a tua leitura bíblica? Ai, eu estou em dia. E a oração? Como é que está a oração? O Hudson Taylor orava 5 horas por dia. E você ora quanto? Aí ele fala, você lembra, querido, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim, criatura? Nicole, você leu 5 capítulos da Bíblia e não orou nada, que vergonha, não acredito num negócio desse. Com crentes assim, o mundo vai ficar nessa desgraceira total. Aí vem o dinheiro, aí vem o tempo, aí vem a televisão, aí vem isso, vem aquilo, socorro mesmo. Quanto tempo vai levar para a Nicole ficar esgotada? Nossa, eu era feliz e não sabia. Quando eu estava no mundo, eu não tinha essa pressão horrorosa sobre mim. Você sabia que os consultórios de psicólogo estão cheios de crente? Cheio de crente. Assim de crente. Dá para entender isso? Eu não sou contra a terapia, eu já fiz terapia. Está cheio de crente tomando antidepressivo. Se você está tomando, não pare de tomar. Eu já tomei. Mas por quê? Porque o legalismo leva ao cansaço. Leva ao cansaço. Jesus chega e fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Para quem que Jesus está falando? Com quem Jesus está conversando? Com os judeus. Eles estavam cansados do quê? Da lei. Um bom judeu, ele tem que pensar em 680 ordenanças que devem ser cumpridas no dia a dia. Não são só os 10 mandamentos. São mais ou menos 688 coisas que um bom judeu tem que considerar para agradar a Deus. É mole? 10 já é muito. Escuta, o povo que está lá pulando em volta do bezerro de ouro, quando Moisés desce do morro, eles não conseguem cumprir nem o primeiro mandamento. O primeiro é não terás outros deuses além de mim. Quando Moisés desce, o povo está na maior farra, adorando o bezerro de ouro. Eles não são capazes de cumprir o primeiro. Aí quando chega e dá aquele fuzuá, aquele fuá louco, etc e tal, era hora daquele povo falar assim, Moisés, sobe lá, fala com o cara o seguinte, procura outro povo que a gente não tem condição. Nós não conseguimos cumprir nem o primeiro. Não fala o 2, o 3 para nós, nós nem queremos ouvir, nós não conseguimos nem o primeiro. Sabe o que aconteceria? Deus ia falar, yes, era isso que eu queria. Mas eles falaram assim, só 10, manda mais, mande mais. Só que, tá bom, Deus fez isso e mandou Jesus. Moisés levanta uma vara com uma serpente de bronze, e quem olha para a serpente é curado da picada das cobras. No dia que a lei é dada, 3.000 morrem. No dia que o Espírito Santo é dado, 3.000 são salvos. Não é interessante? É interessante essas coisas na Bíblia, né? Aí você cansa. Vamos supor que a Nicole, como eu, luta com a questão da homossexualidade, que é uma questão de identidade, é uma falsa identidade. A homossexualidade não é uma identidade, é uma falsa identidade, é um comportamento adquirido, é uma coisa aprendida, só que a psicologia transformou em identidade. Você é gay, o cara é homossexual, o cara é heterossexual. Isso é mentira, não é verdade. Você é um ser espiritual, você não é um ser sexual, nunca foi e nunca será. Mas o mundo acredita nisso, e você vive de acordo com aquilo que você acredita, quer você saiba disso ou não, quer seja consciente ou subconsciente. Tá? Muito bem. Então o Vili entra para essa igreja que diz que é pecado, e eu sei que é pecado a prática homossexual, então eu paro com a prática, mas eu não posso nem sentir, porque algumas igrejas falam assim, e se você ainda sente, você não sente atração por mulher ainda? Ainda não. Puxa, você tem que sentir, você tem que parar de sentir atração por homem, e começar a sentir atração por mulher, senão
Então, uma coisa está errada. Por quê? Porque o que você sente é o que você é. Opa, mas será que isso é verdade? Mas a gente acredita que é. Né? A gente acredita que é. A mulher casada, o homem casado, vê uma mulher casada, sente uma forte paixão por ela, eu tenho que sair com ela, ela é a pessoa da minha vida. Não é. É só uma emoção. Mas eu acredito que eu tenho que ser fiel ao que eu sinto, porque se eu não fizer o que eu sinto, eu vou ser infeliz. Não é assim que a gente vê? A menininha vê um cara comprometido e vai com tudo para cima dele. Se o cara está comprometido, queridinha, ele não é para o seu bico. E acabou. Não é verdade? Então, mas tem gente que fala, eu vou à luta. E outra, aquela profetisa disse que ele é meu. Profetiza de quem? Do capeta. Entende? Você está apaixonada por um homem casado? Desapaixone. Tem um homem casado no teu pé? Põe ele para correr. Mas a gente entra nessa neura de achar que o que eu sinto determina a verdade. Aí eu continuo sentindo atração homossexual. Eu estou indo naquela igreja. Aí chega aquele pastor lindão, maravilhoso, barbudo, não é? E se aproxima de mim, e se torna meu amigo, e vem, né? Aí o que acontece? Pronto, era tudo o que eu queria. Eu me apaixono por ele. Eu me apaixono e fico o maior tesão. Aí eu fico abaladíssimo. Eu falo assim, meu Pai do céu, eu achei que se eu orasse, se eu jejuasse, lesse Bíblia, fosse fiel, tem calo de tanta oração. Eu passo as noites em claro. E agora, olha, furou a calça de tanta oração. Não é verdade? Eu não estou orando muito não, né, gente? Nem sujo não está. Ai, que vergonha. Não, aquele ali tá bom o negócio. Aí eu luto para que Deus tire o sentimento. Deus arranca essa coisa, sai de mim. Ai, mas como é bonitinho. E aí fica aquela luta, tá entendendo? Eu luto isso 1 ano, eu luto 2. Pode não acontecer nada, mas eu vou para o banheiro, me masturbo, penso na pessoa, começo a fazer aquilo, o inimigo vem e fala, pô, você não tem vergonha na cara? Fazendo um negócio desse. Aí a acusação continua mais algum tempo. Aí chega uma hora, você faz de duas uma, ou você arria, tem uma queda violenta, isso pode acontecer dentro da igreja, como aconteceu comigo, com um colega de seminário, e acontece dentro da igreja, não estou inventando, tá certo? E aí você tem uma queda, se não for bem tratado, você passa a ter outros. Você pode ou voltar para o mundo, acreditando que tudo aquilo foi uma farsa, e o inimigo vai bater os cascos e vai achar lindo, maravilhoso, né? Ou você cai num cinismo, começa a entrar num esquema de vida dupla, acreditando assim, todo mundo vive no pecado mesmo, é tudo uma mentireira louca, eu vou ficar aqui enquanto eu vou navegando nessa água turbulenta, eu estou lá, canto meu corinho, dou a minha ofertinha, e estou com o meu lugarzinho no céu, mas nos bastidores eu continuo fazendo as coisas que eu quero fazer. Ou, uma terceira opção é você ouve falar da igreja alternativa, e a igreja alternativa ensina uma outra versão do evangelho parcial, que é o mesmo evangelho parcial, só que é o outro lado da moeda. E agora a moeda é a seguinte, vamos lá, vamos ver o evangelho parcial que vai gerar a graça barata. Nicole, quais pecados seus foram perdoados na cruz? Todos? Passado, presente e futuro? Tudo? Jesus perdoou todos os pecados? Está na Bíblia isso? Está na Bíblia. A palavra diz que nossos pecados foram removidos. A Bíblia também diz que quando Deus olha para você, Ele não vê mais pecado? Que Ele já se esqueceu dos seus pecados? A Bíblia diz que você é uma filha amada, que Ele ama você e que pula de alegria por tua causa, em Sofonias 3,17? Diz tudo isso. Ai, que cuti-cuti, que coisa mais linda, como Deus é fofinho, né? Então, você ainda peca, você ainda é pecadora, não é? Mas Deus te ama tanto que Ele removeu o pecado, e nada mais separa você do amor de Deus. Então, que diferença faz se você continuar praticando isso ou aquilo? Afinal de contas, Nicole, ou Vire no caso, né? Todos nós temos uma área de fraqueza, não temos? Por que alguém vai me condenar pela minha prática de homossexualidade, especialmente se eu sou fiel com o meu namorado? Se tem outras pessoas que continuam, por exemplo, comendo demais, ou fazendo fofoca,
ou tendo inveja. Não é? Quem pode? Quem tem autoridade para me condenar? Se eu estou em Cristo, não há condenação para quem está em Cristo. Perceberam? Vocês perceberam a diferença? O evangelho parcial, ele produz tanto o legalismo como a graça barata. E por isso que é importante nós entendermos essa questão do evangelho completo, porque senão, especialmente pessoas como eu, que tem alguma luta, por exemplo, você que passou pela droga, você vai ser tentado. O inimigo vai tentar você porque ele quer que você acredite que você continua sendo um drogado, mesmo que você não use a droga. Por exemplo, o inimigo não vem com fortes tentações para cima de mim com o sexo oposto. Ele vem com fortes tentações quando vem, que hoje já não me incomoda tanto, realmente não me incomoda tanto, com a questão da homossexualidade. Por quê? Porque ele quer que eu acredite que eu continuo sendo o velho Vili que morreu. Está claro isso aí, gente? Então lembre-se de uma coisa: o inimigo vai fazer de tudo para tentar fazer com que você acredite que você continua sendo a mesma pessoa que você era antes de nascer de novo. Mas Deus diz que você é uma nova pessoa. Tem algum texto da Bíblia que a gente pode usar? Um bem conhecido, tipo 2 Coríntios 5,17? Quem pode falar ele aqui? Mas se alguém está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que fez tudo, se fez novo. Aí vem um teólogo que diz assim: ai, que linda verdade posicional. Azeda tudo. O que é verdade posicional? Você não é santa, Nicole. Na verdade, você não é santa. Você continua sendo uma pecadora, está entendendo? É que Deus é tão bonzinho que quando Ele olha para você, Ele prefere ver você como uma santa. Mas no fundo, você é uma pecadora. Ou seja, é verdade, mas não é. Eu acho que quem inventou isso aí foi no seminário satânico, lá no fundo do inferno, que inventaram esse troço chamado verdade posicional. Porque daí é o seguinte: eu fico com a Bíblia, mas a hora que a Bíblia declara que eu sou um santo, eu tenho uma desculpa teológica para dizer que eu não sou. E para eu continuar paparicando aquele pecadinho, e tendo 1000 justificativas para continuar praticando. Porque a hora que eu entendo quem eu sou, eu não tenho mais justificativa. Tá certo? Mas eu não quero mais também. Essa que é a verdade. Tá? Muito bem. Vamos pular aqui, que isso aqui nós já vimos. Depois eu vou mostrar de novo. Então não vou fazer isso agora outra vez. No livro, nesse livro que eu mostrei para vocês, o resto do Evangelho, na página 30 e alguma coisa, a página 31, diz assim, ó: tudo isto, essa nova vida com Cristo, essa identidade nova, tudo isto já pode ser tido como verdadeiro sobre nós um domínio acima da linha, que é o domínio eterno, que é a verdade absoluta. Ou seja, a Nicole é uma santa. Agora deixa eu terminar o que eu comecei com a ilustração, para não ficar muita linha solta, tá? Deus exige que a Nicole seja santa como Deus é. Por quê? Porque Deus quer casar com a Nicole. Deus quer se tornar um com ela. Só pode casar seres da mesma espécie, seres que têm a mesma essência. Você não pode, a Nicole não pode sair e casar com aquele pinheiro que está lá, porque aquilo é uma árvore, e ela é um ser humano. Ela não pode sair e casar com um peixe, não é? Nem com abacaxi, embora às vezes, cuidado, irmãs, com os abacaxis ambulantes que tem por aí, mas enfim, ela tem que casar com um ser da mesma espécie. Espiritualmente, existem apenas 2 tipos de pessoas. Espiritualmente existem 2 tipos de seres humanos: os mortos e os vivos. Os mortos e os vivos. Deus é vivo, não casa com morto. Deus é vivo, não casa com morto. Só isso. Não dá, não tem como, né? E não tem como você ser morto e vivo ao mesmo tempo, só em filme de horror. Então o que Deus faz? Deus ama a Nicole e quer casar com ela, mas ela é morta. Ele não pode morrer porque ele é vivo. Então o que ele faz? Ele sai do reino dele, entra no reino da morte, se une à morte da Nicole, absorve essa morte, se torna essa morte, esse pecado, e dá para ela de presente a vida, a santidade, a perfeição e a pureza que é dele, e a transporta para o reino dele e se casa com ela. Então agora você é santa, acima da linha. E abaixo da linha você está em processo de santificação. Aonde? Na sua alma, no teu corpo. Mas lembre-se que a tua essência é espírito.
Você é espírito, tem alma e habita um corpo. Ok? Então, só voltando aqui um pouquinho, lembrando que a gente viu de manhã, Jesus, quando Jesus está sobre a terra, fisicamente aqui na terra, para ele não há linha. A linha existe para nós. Jesus convivia simultaneamente com o mundo espiritual, com o âmbito espiritual e o âmbito material, simultaneamente, ou temporal, ou temporário, simultaneamente. Como Adão e Eva conviviam com esses dois âmbitos simultaneamente antes da queda. Só que nós acessamos agora este mundo espiritual, que é onde nós estamos com Cristo, pela fé. Não é por vista ainda, não é por toque ainda. Deus nos dá vislumbres disso. O Arthur pode demonstrar 1000 coisas para você que ele aprendeu nessa semana que ele passou em São Paulo. Curas sobrenaturais, coisas sobrenaturais acontecendo, que são pequenos tira-gostos que Deus nos dá do acima da linha. São tira-gostos, por quê? Porque Deus quer fazer tudo novo. Não adianta ele curar o corpo mortal da Nicole, hoje de uma doença, e na manhã o corpo continuar envelhecendo. Agora Deus dá a cura sobre, claro que ele dá, mas são vislumbres, é tipo assim, que cheiro gostoso, essa refeição vai estar uma delícia. Então o cheiro da comida é aquela coisa, está chegando, a hora de eu participar da festa. Então eu creio na cura, no sobrenatural, etc. e tal, mas é tira-gosto. Por exemplo, eu não vi ninguém nesses eventos ser curados da velhice. Você viu alguém ser curado da velhice? Eu queria muito ser curado da velhice. Entende? Forever young. Estou falando do meu corpo, porque o meu espírito já é eternamente jovem, digamos assim, ou adulto, não envelhece mais, né? Eu até brinco com o pessoal, falo, quem fez aniversário esse ano? Todo mundo levanta a mão, eu falo, não, você não fez, só o teu corpo que fez, porque você não tem aniversário, né? Então, Jesus, ele transitava entre as duas dimensões sem nenhum problema, e é exatamente isso que ele quer fazer com a gente. Ele quer nos ensinar, nos levar a um amadurecimento, para que nós tenhamos como nosso ponto de referência a dimensão acima da linha, que é onde nós estamos seguros com Cristo, e não tenhamos mais como nosso ponto de referência a dimensão abaixo da linha, que é o mundo onde nós habitamos. Olha o mundo aí fora. O mundo aí fora vive do quê? De aparências. O mundo aí fora vive do quê? Das coisas materiais, o acúmulo de bens, dinheiro, carros, casas. Gente, não há nada de errado ter uma casa ou ter um carro. É uma necessidade hoje ter um lugar para morar e um transporte. E ele prometeu que não nos faltaria nada das nossas necessidades. Mas você precisa de uma Ferrari, por exemplo? Ou você precisa de uma mansão com 20 banheiros? Não, não há necessidade. Uma casa pequena, um carrinho legal, algumas peças de roupa, algumas trocas de roupa são suficientes. Não precisa um monte de coisa. Então o que ele quer fazer com a gente? Ele quer nos ensinar, porque você e eu nascemos aonde? No primeiro nascimento, nós nascemos prisioneiros desta dimensão. Quando você nasce pela segunda vez, você nasce aqui em cima, teu espírito. Só que agora, alma e corpo, que só sabiam operar aqui embaixo da linha, agora tem que aprender a operar a partir daquilo que está acima da linha. Faz sentido isso para vocês, gente? Você está nessa jornada, eu estou nessa jornada. O inimigo quer manter você preso aqui embaixo, porque aqui embaixo oscila. Ele pode fazer de você gato e sapato. Se você acredita, por exemplo, hoje eu não estou sentindo a presença de Deus, gente. Alguém pode orar por mim até eu sentir a presença de Deus? Eu já senti, às vezes, a emoção da presença de Deus. É muito gostoso. Já chorei na presença de Deus, né? Você também, né? Você tem cara de que chora bastante na presença de Deus, esse cara aí. É bom. E aqueles dias que você não está sentindo nada? Aqueles dias que você está sentindo que você é filho do capeta, que você quer matar o primeiro que aparecer na tua frente. Você não tem esses dias? Sou só eu? Credo, está ficando assustado já. E aí, o que você faz naqueles dias?
Está escrito, está escrito, está escrito. Senhor, a tua palavra diz isso, isso, isso. Eu fico com isso. Como é que Jesus enfrentou Satanás no deserto? Sai, capeta dos infernos, eu te amarro, seu tribo-fu. Vem cá, me diz qual é o teu nome, de onde você veio, para onde você vai. Porque as igrejas pentecostais é assim, quer saber tudo, a biografia, o resumê do capeta. E ele mente. Pô, foi aquela bonequinha chinesa que você ganhou não sei da onde. Ai, foi aquele negócio. Pode ter sido, pode não ter sido. Você vai acreditar em tribo-fu, gente? Ele só sabe mentir. E ainda tem uns caras que falam assim, você só vai falar a verdade. Você está amarrado, não pode falar mentira. Né? Eu acho um pouco hilário, porque assim, eu não descarto a possibilidade, mas dá corda para eles, eles deitam e rolam. E se não chamar atenção para Jesus, eles estão felizes da vida. Tem duas coisas que o diabo gosta, ou que você o ignore totalmente, ou que você só pense nele o tempo todo. Agora, a hora que você bota ele no seu devido lugar e começa a olhar para Jesus, ele arrepia. Porque a hora que você começa a saber quem você é, em Cristo, em teu espírito, que é a tua essência acima da linha, ele sabe que ele não te pega mais abaixo da linha. Está claro isso aí, gente? Então a Nicole é santa porque Deus deu de presente de casamento a santidade para ela. Deus fez dela aquilo que ela jamais poderia fazer dela mesma. Deus deu para ela algo que Ele é, para que ela possa ser aquilo que Ele é. Jesus se torna o que nós éramos, morte e pecado, para que nós possamos ser aquilo que Ele é, vida e santidade. E aí você não só vê Deus, você casa com Ele, você se torna um com Ele. E viremos e faremos nele morada. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. E qual é a ceia? Tome e come, este é meu corpo partido por vós. Tome e bebe, este é meu sangue vertido por vós. Não sei se vocês vão ter ceia amanhã, mas é bem interessante na domingo de Páscoa, lembrar da ceia. Lembrando que o alimento é aquilo que você põe na boca, você mastiga, você engole, e as moléculas daquele alimento se unem ao seu corpo e não separa mais. Tá certo? Até aí tudo bem? Então, gente, tudo isso que eu falei, essa santidade que a Nicole tem, que todos vocês têm, se você recebeu a Cristo como sua vida, você é santo. Tudo isso é verdadeiro sobre nós no domínio acima da linha, no plano invisível e eterno do reino de Deus, em nosso espírito. Essas são as realidades eternas e imutáveis de nossa identidade como nossas novas criaturas. Observe que por enquanto eu não estou falando nada de comportamento. Como filhos e filhas aos quais Deus deu nova vida. Isso está em João 3, 3-6. Está certo? Entretanto, abaixo da linha, no plano visível e temporal, estamos em processo de santificação. Então você é santo em santificação. Temos necessidades, nossas emoções oscilam, nosso comportamento muda e passamos pela experiência de amadurecimento. Por que é importante será eu entender isso? Vamos dar uma olhadinha em 3 perguntas aqui, ó. Vamos ver aqui que vocês me ajudam. O que mais chama a sua atenção nessa citação? Vou voltar na citação. O que mais chamou a sua atenção? Vamos ver, se vocês estão acordados mesmo. O que chamou a atenção? O que você achou? Uau, isso é interessante. Sim, um de cada vez, senão não vai dar para todo mundo falar junto. Alguém quer arriscar alguma coisa? O que chama atenção? Oi? Fala mais grande. Processo de santificação. Então você entende essa coisa de você ser uma santa em santificação? Faz sentido para você agora? Começa a fazer sentido? Tipo, o Arthur, ele não é mais filho do pai e da mãe dele, porque ele cresceu. Ele só se tornou adulto a partir daquilo que ele sempre foi. Ele sempre foi filho da Ana e do Cláudio. A diferença é que agora ele é um filho adulto deles. Santificação não é você produzir santidade e ser santo com o teu esforço. É, Deus te faz santo e você cresce naquela santidade. Não aumenta a santidade, você amadurece como santo. Está claro isso? Tem gente assim com uma cara do tipo, oi? Chama atenção é que, na verdade, eu já sou aqui, só que
eu preciso de tempo para poder ir para fora. O que me chama a atenção é esse aspecto da eternidade, como que aos olhos de Deus eu já sou aquilo. Ele me vê assim, ele já me vê pronto. Porque você é espírito. Ele me enxerga pronto já. Sim. Mas ele também te vê no processo. Mas ele me enxerga pronto de um jeito que nem eu consigo enxergar. Sim. E é por isso que Deus está na maior torcida. Imagina o Arthur com... Teu pai te ensinou a andar de bicicleta, por exemplo? Ou alguém te ensinou? Ou andar? Vamos supor que o pai do Arthur está ensinando o Arthur a andar. Novinho, não sei com que idade. E está lá, com aqueles passinhos assim, bem de bêbado. E de repente o Arthur se solta da mão do pai e leva um tombo e cai e começa a chorar. Quem sabe aquele pequeno Arthurzinho fala assim: eu nunca vou conseguir. É difícil demais, eu não tenho condições de caminhar. O pai dele pega ele nos braços, beija, abraça, põe um band-aid, cura, enxuga as lágrimas, fala: meu filho, tenha paciência, você vai andar, porque você é meu filho, você tem a minha natureza. É só uma questão de tempo. Existe algo mais que Deus precisa que nós demos para Ele, não é só o tempo, é a disponibilidade. Mas eu vou falar sobre isso depois, tá? O que mais? Alguma outra coisa chama a tua atenção? Sim. Na verdade, isso parece bem fácil de fazer, mas na verdade a escada nossa é algo muito difícil. Por que é difícil? Porque nós já somos, mas ainda não. Exatamente. Até tem uma antiga pregação do John Stott, quando ele esteve no Brasil, chama-se O Já e o Ainda Não. Se você procurar no YouTube ou no Google, talvez você encontre o Já e o Ainda Não. Eu devo ter uma fita cassete daquela mensagem. Pois é, eu nem sei se aquilo roda mais. O Já e o Ainda Não. Nós já somos santos em espírito, estamos em santificação na nossa alma, mas o nosso corpo continua morrendo. Esse corpo, essa casa, isso aqui é a nossa casa, tá? Isso aqui é a casa. Essa casa está em processo de morte. Às vezes Deus dá vislumbre da glorificação quando Ele cura sobrenaturalmente. Exemplo, eu adoraria me livrar dos óculos. Eu adoraria. Eu tenho tinido nos 2 ouvidos, nos 2 lados. E hoje particularmente está bem forte. Parece que eu tenho uma frigideira no cérebro fritando peixe. Desse jeito. Bem forte, desse lado. Hoje o lado direito está pior que o esquerdo. Tem dia que é o esquerdo. Tem dia que pega no tranco. Eu escuto assim, e começa a chiar. Eu falo: nossa, estava desligado o troço, alguém foi lá e ligou. Entende? Eu tenho problema no joelho, estourei meu joelho correndo demais, etc e tal. Deus pode dar essa cura, e eu aceito. Se Ele quiser me curar agora, pode curar. Eu recebo, sabendo que o corpo vai continuar envelhecendo, porque ele não terminou. Assim como o novo nascimento é instantâneo, a glorificação do corpo também vai ser. Mas o processo de renovação da alma, de restauração da alma, não é instantâneo. E ela acontece com a nossa cooperação, com a nossa participação. Quem mais? Quem mais quer falar alguma coisa? Tinha mais gente querendo falar. Sim. Quer dizer, mais ou menos que eu ainda acho que o processo de santificação no plano temporal ainda está sendo muito cansativo e doloroso, é que eu necessariamente não entendi quem eu sou no plano espiritual. Pode ser. Se tiver cansativo demais, tem alguma coisa errada, porque Jesus falou que haveria alívio, que haveria descanso. Agora veja, nós descansamos na batalha, nós descansamos na dureza. Veja Paulo era incansável. Agora, incansável no sentido de querer produzir santidade? Não. Ele falava: não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Qual é o alvo de Paulo? Se tornar santo? Não. Crescer naquilo que ele já é, não é? Naquilo que ele já é. E Paulo é interessante porque ele demonstra que há uma caminhada, que há uma jornada. Ele mostra, por exemplo, a corrida. Ele fala da corrida, que nós todos estamos nessa corrida. E o objetivo é não desistir da corrida. O inimigo quer que você desista. Com o tombo que você cai, o momento que fica... Agora, tem momentos difíceis? Tem. Aí é o momento em que a gente
opera como igreja e fala: Cátia, vem cá, Arthur, vem cá, ora comigo. Está difícil hoje está particularmente difícil. Hoje eu não estou conseguindo crer acima da linha. Hoje eu estou na carne. Hoje eu só estou olhando as circunstâncias e hoje eu estou desanimado. Vocês podem orar por mim para eu conseguir ver, para eu poder botar minha fé na palavra, porque eu não estou conseguindo crer. Aí a gente ministra uns aos outros. Aí a gente, porque o jogo é jogar limpo, gente. É carregar o fardo um do outro. Eu tenho dias assim. Pensa que eu não tenho dias assim? Claro que eu tenho. Você ia falar uma coisa, Arthur? Quero aproveitar e a gente trazer uma contribuição aí. Já que a gente está nessa conversa, né? Eu acho que a gente fica cansado muitas vezes porque existe uma preocupação desnecessária da nossa parte. O que nos cansa no processo é a nossa ansiedade, a nossa impaciência. Porque quando eu acho que eu não vou chegar lá, eu fico impaciente. Ou eu desisto, ou eu me sobrecarrego, simplesmente por causa de impaciência. Então para mim é muito claro isso. Quem abandona o processo é porque parou de enxergar. E aí o cara ficou tão impaciente com ele mesmo, ele fala assim: não, eu não vou conseguir, cara. Não acontece, não muda. E aí ele pega e ele deixa tudo. Aí ele larga Jesus, ele larga a fé, porque ele não está enxergando isso. O que ele não está enxergando? Ele não está enxergando a si mesmo pronto. Porque o que me chamou a atenção naquela frase ali é: realidades eternas e imutáveis da nossa identidade. São coisas eternas e imutáveis da nossa identidade. Quem nós somos. Jesus nos enxerga maduros já. Ele consegue ter um vislumbre, uma visão clara de o que é o Bruno glorificado. Ele tem uma visão do Bruno glorificado. É o Bruno que não tem essa visão perfeita. Então ele acha que ele nunca vai chegar lá, porque ele só consegue pensar assim: não, eu sempre fui assim, eu sempre vou ser assim, eu não vou conseguir mudar. Então, o que mais chama atenção é isso: realidades eternas e imutáveis da nossa identidade. O que a gente precisa? Deus sabe quem a gente é, porque Ele que sonhou com a gente na perfeição, de maneira gloriosa. O diabo sabe quem a gente é, e é por isso que ele fica nos atazanando. É só a gente que não sabe quem a gente é. E Romanos 8 fala que toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então Deus sabe quem você é, o capeta sabe quem você é, a criação sabe quem você é, só você que não sabe quem você é. Por isso que Paulo fala: sabendo isso. Então, o que a gente pede para Deus? Quando Paulo fala assim: eu oro por espírito de revelação e sabedoria, é para que a gente consiga enxergar Jesus, sim, mas é que a gente também consiga se enxergar lá na frente, a gente consiga se enxergar pronto, porque se eu não consigo sonhar comigo mesmo pronto, eu não tenho gás para essa vida. O que me faz ter gano, o que me faz sonhar nessa vida, Arthur, é que eu me vejo pronto. Ou às vezes, pelo menos, eu me vejo pronto e eu penso: é assim que eu vou ser daqui a 40 anos, quando eu tiver com 50 anos. Eu penso, eu tenho um vislumbre, eu falo assim: vai ser muito melhor. E isso me dá gás. E eu quero só fazer mais uma coisa aqui, um acréscimo, porque eu acho que é o melhor momento de eu falar disso. Para mim, aqui entra o conceito que a gente tem de profecia aqui na República e que a gente está desenvolvendo. O dom de profecia é isso. Não é nada além disso. É eu conseguir ver você do jeito que você é, com os seus dons, com o seu chamado, com as suas capacitações, de um jeito que você não consegue. E aí quando Deus me dá uma profecia a seu respeito, Ele está revelando quem você é para mim. E quando eu chego para você para profetizar, eu puxo para fora isso que você não consegue ver. Então por isso, eu acredito que se a igreja não der espaço, não acreditar na redenção dos dons espirituais, e quando eu falo redenção dos dons espirituais, é porque tem um monte de gente fazendo todo tipo de coisa errada com os dons espirituais.
e principalmente dons sobrenaturais. Se a igreja não redimir os dons espirituais, sobrenaturais, eu acredito que a igreja não vai conseguir chegar no fim, porque Jesus deu os dons para funcionarem na igreja. E a igreja muitas vezes está morrendo porque ela desprezou, porque ela viu gente usar do jeito errado, então ela não usa. Então, para mim, o dom de profecia é isso, é eu ver você do jeito que você é, e eu chamar isso para fora, e eu declarar isso para você, ó, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Aí isso vai envolver eu declarar o seu futuro, porque Deus pode mostrar o seu futuro, Deus pode mostrar o seu dom, Deus pode mostrar as coisas que tem para acontecer, mas o que é? É quem você é, quem Deus te fez para ser. Agora, junto com isso, tem outra coisa importante, que eu concordo totalmente, mas assim, eu vejo você e falo assim, cara, Deus viu você pronto antes até de o mundo existir. Esse é o não irado de Deus. Eu não vou perder a humanidade, eu me recuso a perder a humanidade, eu farei todo o necessário para trazê-la de volta. Essa é a ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado, mas no momento presente nós estamos fragmentados, há uma fragmentação, existe ainda existe nesse momento um desafio enorme para nós, não é? Seres que éramos exclusivamente carnais antes do novo nascimento, porque nós operávamos somente na dimensão de alma e corpo, nós não tínhamos vida em espírito, nosso espírito estava morto, então nós passamos anos da nossa existência aprendendo a operar o quê? Carne. Eu não sei com que idade você teve o seu encontro com Cristo, vocês são bem jovens, mas eu digo para você, quanto mais tempo você operou na carne, mais especialista em carne você fica, aí você nasce de novo. Agora, você tem que aprender a andar em espírito, que é uma coisa completamente nova. É como você descobrir um belo dia, que Deus te deu um par de guelras, que nem peixe, e que você já é capaz de respirar debaixo d'água, e que o teu corpo agora consegue se equilibrar debaixo d'água, mas você nunca fez isso na vida. Ou quem sabe diferente, Deus fala assim, pode andar em cima da água, que você está capacitado para andar, mas no começo você fica balançando, você fala, opa, isso é muito perigoso, isso é muito esquisito. Então, existe, ao mesmo tempo que eu tenho o conforto de saber, filho, eu não terminei, eu vou chegar lá, você em espírito já está pronto profeticamente, mas eu estou com você nos seus tombos, eu estou com você nas cacas, eu estou com você nas M que você faz, nas pisadas na jaca, eu não corro de você, eu não fico decepcionado. Escuta, gente, você não tem competência para decepcionar a Deus, você não é competente para decepcionar a Deus. Se você decepcionasse Deus por alguma coisa que fosse, tadinho de Deus, Ele merecia a nossa pena. Deus sabe tudo a teu respeito. Como é que Ele vai ficar decepcionado? Então é mentira de Satanás quando ele vem querer jogar você, ou jogar Deus contra você, ou como é que o povo de Deus comete Jeremias 2,13? Meu povo cometeu 2 crimes, o primeiro crime, deu as costas para mim, fonte de água viva, e o segundo, vai cavar cisterna. Como é que o povo de Deus faz uma burrada dessa? Quando acredita alguma mentira a respeito de Deus, ou a respeito de si mesmo. Nicole, que vergonha, você fez isso, eu não acredito, Deus deve estar furioso com você, é mesmo, Deus está aqui, eu estou tão chateado, agora Deus está magoado comigo, ai que sede, ai que fome, mas a comida está lá, a bebida está lá, o toma e come está lá, o toma e bebe está lá, mas eu estou aqui de costas e eu não posso porque eu estou com vergonha do que eu fiz uma coisa horrorosa, mas eu estou com fome, tem um negócio ali, acho que eu vou comer aquilo lá, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando é que eu paro de comer a comida verdadeira, que é a árvore da vida? Toma e come este meu corpo, toma e bebe este meu sangue, dou as costas para Deus e vou cavar minha água, procurar minha água no barro e comer as minhas porcarias, quando eu acredito em alguma mentira. Então, quando eu estou tropeçando, quando eu estou capengando nessa caminhada que está acontecendo no Cronos, no tempo cronológico, eu falo para Deus, Deus, quais são as mentiras nas quais eu ainda acredito? Porque o que mantém você, o que segura você, o que impede, o que atrasa, o que dificulta o processo de maturidade, são as mentiras nas quais você ainda acredita. Lembre-se, a tua mente não nasceu de novo.
Você herdou um conjunto de mentiras, de crenças mentirosas, meias verdades, uma salada na tua mente. E agora é necessário que o Espírito Santo tenha acesso à tua cooperação para você ter essa mente renovada e passar a pensar do jeito que Deus pensa. Tá claro isso, gente? Então, por exemplo, na minha caminhada, no começo, nos primeiros 2 anos, eu passei 30 anos da minha existência acreditando que eu era o que eu sentia. Eu sentia atração por rapazes e praticava isso. Aí eu nasço de novo, continuo sentindo a mesma coisa. Eu falei, mas que coisa? Eu achei que eu ia cair gay e levantar hétero. Mas eu continuo sentindo atração. Eu lembro um dia eu estava na igreja batista que eu frequentava naquela época, e tinha um cara do louvor, um gatinho maravilhoso, não é? E o gatinho tocando assim, né? E dando aquela olhadinha para mim assim, e eu pensando, ai, se eu te pego. Em inglês, oh, if I catch you, delicious, né? E aí eu lá dentro da igreja pensando, oh meu Deus do céu, aqui não pode, na igreja não. Porque eu não sabia que a minha identidade era estabelecida pelo que Deus fez em Cristo, independentemente do que eu sinto ou do que eu deixo de sentir. Então, essa é a resposta de se isso é verdade, como afeta a nossa vida de forma prática. A hora que a tentação vem, ela não tem poder para determinar a sua identidade. A sua identidade é determinada pelo que Cristo fez de uma vez por todas na cruz. É selado, é terminado, é acabado, é algo encerrado e completamente determinado por Deus. Você é meu filho amado, em quem eu tenho grande alegria. É presente simples, sim. Quando você falou da mente, dela não ter sido feita de novo junto com o teu trabalho, você investigar. É difícil para mim entender, para eu entender o ansioso da renovação da vida. Sim. Eu não tinha uma mente antes, uma mente diferente antes de conhecer isso. Tá. Vamos pensar assim, a tua mente, o teu cérebro é o teu hardware, tá? Faz de conta que é esse computador. E o teu computador, o teu hardware está cheio de conceitos, mentiras, verdades, uma série de coisas. Vamos pegar um exemplo, que eu acho que se aplica a quase todos nós, tá? Exemplo, nós crescemos nesse mundo acreditando o quê? Que o nosso valor está vinculado ao dinheiro, tá? Quanto mais dinheiro você tem, mais você vale. A casa que você mora, o carro que você dirige, a roupa que você veste, o cabelinho, o perfuminho, tudo muito lindinho, né? A bolsa Louis Vuitton, e aí por diante. Não há nada de errado nessas coisas, mas você cresce acreditando o quê? Acreditando que o teu valor pessoal está vinculado aos bens materiais. Isso é verdade ou é mentira? Isso é verdade ou é mentira? No mundo espiritual, é verdade ou é mentira? É mentira. É mentira. O seu valor não é determinado por coisas materiais. O teu valor é determinado pela sua origem. Você é criado por Deus. Você tem um valor absurdo, mas não é por causa das coisas que você tem ou deixa de ter. Mas aí você passa a sua existência assim. Vamos supor que você recebeu essa mensagem subliminar na sua infância, mas cresceu numa família carente financeiramente. E você vê seus vizinhos com dinheiro, seus colegas, etc. e tal, e você coloca assim, eu vou prosperar. O que eu preciso fazer para ficar rico? Aí você pode desenvolver uma carne boa. Eu vou estudar, vou fazer várias faculdades, pós-graduação, concurso público, vou rachar de estudar, eu não vou sair para o boteco, eu vou gastar meu dinheiro com livros, com cursos, e eu vou sair dessa caca, e eu vou prosperar. Muita gente consegue isso, sim ou não? Sim, tem muita gente. Silvio Santos é um exemplo, por exemplo, né? O cara vai lá, luta, batalha, e fala, eu consegui. Outras pessoas falam assim, não, mas é muito difícil, eu não tenho cabeça para estudar, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou roubar. Meu vizinho tem 3 carros, ele só precisa de um, eu vou pegar um dele, Qual o problema? Ele desenvolve uma carne má, mas é carne. É a mesma mentira, você é o que você tem. Um desenvolve uma carne boa, um desenvolve uma carne má. Não importa qual seja o seu desempenho. Todos nós temos uma versão má e uma versão boa da carne. Agora preste atenção, o teu trabalho
agora com Cristo, não é administrar a carne, é dar as costas para a carne, é operar em espírito. A inclinação do espírito é vida, é focar no que Jesus é em você. Você dá as costas para a carne, ou usando a linguagem da linha, você passa a operar a partir de espírito, e não permite mais, não aceita mais que as coisas abaixo da linha dominem em você. Aí você se converte. Aí você tem um encontro com Cristo. Mas você continua com a crença na tua mente. A tua mente não é transformada instantaneamente, o teu espírito é. A tua mente não. A tua mente, ela entra num processo de transformação. E como que esse processo acontece? À medida que as mentiras instaladas na sua mente são confrontadas com a verdade que é ensinada na igreja, que você lê na palavra, nos livros, nas conversas com os irmãos, nas suas experiências com Deus. Essa verdade que vai sendo bombardeada, e aí que a guerra começa. Na mente. Aí você começa a entender, peraí, como é que a palavra diz? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nossa, ai dos ricos, é mais fácil para um camelo passar pela agulha, pelo buraco da agulha, do que um rico entrar no céu. Aí você começa a entender, pensar, mas Jesus, como é que era Jesus? Ele se desfez de tudo. Ele não tinha um travesseiro para dormir, gente. Uau! Nossa, então aquela igreja que eu frequentei da teologia da prosperidade, será que eles estão ensinando a verdade? Aí você começa a ponderar, pensar, ruminar nessa verdade. Isso é meditar na palavra. Você começa a meditar, pensar, e aos poucos você vai confrontando. Não, peraí, eu não sou dinheiro, o meu valor não está vinculado ao meu dinheiro, o meu valor não está vinculado ao meu corpo, porque você pode achar que tem um corpo feio, ou que você é lindo demais, né? E aí vai. Não, o meu valor, peraí, está vinculado ao preço que Deus pagou por mim. Outra coisa, essas coisas são perecíveis. Não há nada de errado ter uma casa, um carro, coisa parecida, mas eu quero acumular bens no céu. E o que é acumular bens no céu? É andar em espírito e permitir que Deus faça de mim aqui, agora, o que eu já sou no plano eterno. Porque daí, para e pensa, a hora que você tem consciência plena de quem você é em Cristo, cada lugar dessa cidade, onde você vai, cada coisa que você toca, você vai perceber que essa mão não é mais a mão do Vili, é a mão do Vili de Jesus, que a hora que eu toco no Arthur, é o próprio Jesus tocando o Arthur. As palavras que saem da minha boca são as palavras do próprio Jesus. Por que vocês acham que eu contei de manhã que eu olhava para o meu ex-namorado e não tinha mais tesão por ele? Porque agora eu estava vendo o meu namorado com os olhos de quem? De Jesus. E eu não via mais aquele rapaz como um objeto sexual. Eu via agora como uma alma eterna, e eu queria que ele tivesse a mesma coisa que eu tinha. Vocês estão entendendo? Então, isso é um processo. Isso vai acontecendo gradativamente. Aí eu enrosco numa determinada área. Eu tenho um enrosco. Aí eu enrosco. Eu não consigo avançar. Aí é a hora de abrir com os irmãos. Falo, gente, tem uma área aqui que o disco furou. Ele está falando, e ele não sai daquilo. Aí é hora de confessar. Aí a gente vai falar, Espírito Santo, mostra para ele qual é a mentira que continua instalada. Você tem um pecado, você está caindo no mesmo pecado? Você continua caindo naquele mesmo pecado? Não olha para o pecado. Fala, Espírito Santo, mostra a mentira que ainda está instalada. Mostra a mentira que ainda está instalada. Porque se você continua caindo na mesma área, é porque existe alguma mentira na qual você ainda acredita. Aí você vai entrar em pânico e falar assim, não, Jesus, eu tenho uma mentira na minha mente na qual eu ainda acredito. O Senhor veio para revelar a verdade, o Senhor é a luz, eu te dou permissão, pode mostrar. E descansa, e deixa Ele mostrar. Sim. Entendendo que tem muitas pessoas que vivem no legalismo e na graça barata, elas podem ir para o céu. Se a resposta for sim, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, certo? Não, errado. Ele convence as pessoas... desculpe, depende. Depende. O mundo do pecado, o salvo da justiça, mas continua. E se ele convence, como que a igreja pode ter esse papel de mostrar que a pessoa está vivendo nesse legalismo para tentar mudar a trajetória dela, se ele se
mesmo ela vivendo no legalismo, ela pode ir para o céu. Tá, então você fez 3 perguntas embutidas numa só. Parece ovo de Páscoa cheio de bombom dentro, né? Seguinte, vamos lá primeiro, vamos desdobrar isso aí. Em primeiro lugar, vamos pegar aqui a questão de ser salvo ou não ser salvo, tá? O que permite que você entre no céu ou não é você ter o Espírito de Deus em você. Não é a mudança de comportamento. Prova disso é o ladrão da cruz. Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele não teve chance de pedir perdão para ninguém, não foi batizado, ele não leu o catecismo de Westminster, não fez catecúmenos, não teve nada dessas coisas, tá? Ele foi para o céu, tá certo? Então, salvação é um presente dado por Deus, por obra exclusiva de Deus, é graça pura. E aí tem uma outra história, que é a história dos trabalhadores. Um começa às 8, um começa ao meio-dia, um começa às 3, às 5, e todo mundo ganha o mesmo salário. É salvação. Isso é salvação, tá certo? Salvação. Outra coisa que a gente pode pensar é o seguinte: existem crentes carnais. O que é um crente carnal? É uma pessoa que nasceu de novo e, ou por ignorância, ou por ter uma teologia complicada, uma teologia errônea, ela não entende quem ela é em Cristo. Então, ou ela cai no legalismo, ou ela cai na graça barata. Então, por exemplo, hoje na igreja gay, será que tem gente convertida de verdade lá? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Tá certo? Será que tem gente não convertida nas igrejas evangélicas? Claro que tem. Tem gente que pensa assim, não, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu nunca fiz aquilo, nunca fiz aquilo outro, Deus deve estar muito satisfeito comigo. Então não é pessoa convertida. Entende? Então, quem determina quem é o quê? É o Espírito Santo, não é papel nosso fazer isso. Agora vem a terceira. Qual é o papel da igreja? O que Jesus falou para a gente fazer? Ide e fazei discípulos. Ide e fazei discípulos. O que é discipular? Discipular é convivência. Discipular significa você passar tempo junto com a pessoa, é você conversar com a pessoa, é você conhecer a pessoa, é você tratar dessas coisas, é criar um ambiente onde haja transparência, onde a pessoa pode ser autêntica e se mostrar para você. Aí você vai mostrando para ela o que é ser cristão. E aí essas coisas todas vão vindo à tona e vão sendo tratadas, porque o objetivo de fazer um discípulo, eu não vou fazer discípulos do Ville, eu vou discipular uma pessoa para ela seguir Jesus, e não seguir a mim, eu não quero seguidores, discípulos de Jesus. Então eu vou passar para a Nicole, vamos supor que eu estou discipulando a Nicole, ela vem de uma igreja ultra legalista, ou ela vem de uma igreja da graça barata, eu não sei se ela é salva ou não, isso é problema do Espírito Santo. Aí eu começo a conversar com ela, e à medida em que eu converso com ela, eu vou detectando se ela entendeu a questão da salvação ou não. Se ela entendeu pela metade, eu explico de novo e falo, você quer receber Cristo como sua vida? De vez em quando eu falo, Jesus, você é a minha vida, eu te recebo como minha vida hoje. Não tem importância você orar isso N vezes. Mas à medida em que eu faço discípulos, eu vou ensinando a Nicole como exemplo, tudo aquilo que Deus já me ensinou, com as pessoas que me discipularam. E aí eu resolvo todas as coisas que você perguntou. Porque o nosso papel não é só pôr uma multidão dentro de um auditório imenso e ficar lá na frente falando informação. É o convívio. Por exemplo, esse lance, seria muito legal se todas as igrejas tivessem, por exemplo, uma prática de todos os jovens da igreja, quando estão naquela fase da vida que é possível, viverem juntos durante 1 ano, 2 anos. Viverem juntos como comunidade. Não é? E serem profundamente discipulados. Nossa, a gente revolucionaria o mundo, porque daí nós aprenderíamos a viver em comunidade, aprenderíamos que é possível viver com muito pouco. É possível viver com pouco, não precisa de muita coisa. Está claro isso aí? Vamos continuar então um pouquinho? Então veja, quando eu sei quem eu sou em Cristo, isso me dá firmeza, segurança, mesmo que alma, emoções, o corpo físico oscile e tem essas oscilações. Oscilação aqui eu não estou falando de viver na prática do pecado, não é isso. Eu estou falando que eu tenho tentações, eu tenho dias difíceis, provações, mas eu falo, Jesus, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que você é em mim. No meu caso, pelo menos, era acreditar que não deveria oscilar. Ah, sim.
A mentira, ela está falando que a mentira que afetava ela era não acreditar, ou acreditar que não poderia haver essa oscilação. Sabe aquela coisa, oi irmãos, tudo bem, todo mundo feliz? Aí você fala assim, não, eu estou péssimo. Nossa, credo, que horror, fica longe de mim. Ué, você está péssimo, vem cá, cospe tudo, vomita, vamos lá, vamos tratar isso aí. É uma coisa que eu gosto aqui nessa comunidade, é essa, você não precisa fingir. Você chega aqui e você fala, olha, eu estou péssimo, eu estou pé da vida hoje, alguém por favor vem orar por mim. Aquele dia que a gente estava lá, eu gostei muito daquilo. O Arthur falou, gente, eu preciso de oração, alguém vem orar comigo? Eu falei, uau, eu queria que todo pastor fizesse isso. Né? Eu queria que todo pastor chegasse lá no púlpito e falasse, gente, eu quero que vocês me conheçam um pouco, eu tenho algumas fraquezas. Olha, eu tenho que tomar cuidado com o computador, porque senão eu sou tentado a ver pornografia. E eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, eu como demais. Eu sou ambicioso, eu tenho inveja dos irmãos que têm um carro novo, quero ter igual. Eu quero confessar isso para vocês. Nossa! Você já pensou como que a igreja seria se a gente começasse a ter esse tipo de coisa nas nossas igrejas? Né? Seria muito interessante. Essa distinção dos domínios é muito importante. Vamos ver essa parte, e aí a gente vai conversar mais um pouquinho. Faltam 15 minutos, vamos terminar isso, é 6 horas que para, né, Arthur? Aí a gente vai parar. Então, nós vamos ver 3 motivos pelos quais essa distinção de entendermos a linha é importante, tá? É muito importante. Em primeiro lugar, o primeiro motivo é que Deus projetou o seu reino para funcionar pela fé no aqui e agora em onde estamos. Presta atenção. No aqui e agora onde estamos, nesse momento, nós acessamos, nós temos acesso a Deus, nós nos comunicamos com Deus, nós comungamos com Deus pela fé. Nesse exato momento eu não estou sentindo a presença de Cristo em mim. Eu não estou ouvindo a voz dele, estou ouvindo tinido. Tá certo? Nesse exato momento eu não estou tendo nenhum calafrio, nem nada disso. Mas a palavra diz que se eu abrir o meu coração, ele entrou e veio morar em mim, e viremos e faremos nele morada. Eis que estou à porta e bato. Vocês conhecem a história toda, né? Então eu digo assim, eu não sinto, eu não toco, eu não vejo, eu não ouço, mas está escrito, eu aceito, eu concordo. Amém, eu não estou sozinho. Um dia eu estava num avião com turbulência, eu detesto turbulência em avião. Detesto. Eu comecei a ter síndrome de pânico por causa disso, fui fazer terapia. Ajudou, foi bom e tal, não sei o que, mas enfim. Às vezes eu viajo de avião, estou viajando e começa a turbulência. Aí eu falo assim, Senhor, odeio isso, mas dentro de mim não há turbulência, no meu espírito não há turbulência, porque ali eu estou na rocha. Eu não gosto da ideia de estar numa situação onde eu não tenho controle algum, mas o Senhor está no controle. Obrigado por essa oportunidade para crer em você. E termina logo, por favor. Uma vez eu fiz um voo, eu não sei se foi de São Francisco a Nova York, o voo inteirinho teve turbulência, e daquelas turbulências assim, não teve água, não teve nada, foi tudo, todo mundo agarrando ali, parecia um cavalo chucro, e é um horror, foi a viagem inteira, né? E o que acontece? Eu aprendo a viver pela fé. Outra coisa importante, naquela pergunta que você fez, que o Arthur contribuiu, que eu queria colocar também. Qual é uma das coisas mais importantes em nível de alma que Deus quer transformar em nós? Quando Adão peca, o que Adão faz na verdade? Adão faz uma declaração de independência. Eu vou produzir em mim mesmo o que falta para eu ser igual a Deus. Você fica aí, Deus, senta, descansa, observa. Eu vou fazer algo para ser igual a você. Em outras palavras, eu não preciso da tua ajuda. Independência. Enquanto eu percebo os fracassos, as dificuldades, as incompatibilidades, as incoerências, as idiosincrasias, tem outro palavrão bacana, incongruências, ou seja, eu percebo que meu comportamento e aquilo que eu declaro nem sempre bate, nem sempre se combina. Isso gera em mim uma profunda, uma humildade, e falo, Deus,
eu dependo totalmente de Ti, para que você faça aquilo que eu não posso fazer. E eu descanso nessa dependência. Então eu creio que um dos motivos principais pelos quais Deus faz com que a restauração da alma seja processual, seja justamente para devolver a nós a dependência total de Deus que foi perdida no Éden. Porque só vai curtir o céu quem depender totalmente de Deus. Quem não depender não vai curtir. Tá certo? Isso é um outro assunto, a gente fala depois. Olha só, nós especificamente fomos criados para viver pela fé. Temos o privilégio de ver através do visível e temporal o invisível e eterno. O Espírito de Deus que habita em nós nos permite discernir sobre a perspectiva de Deus o que acontece à nossa volta no plano visível e temporal. Então nós estamos aqui, por exemplo, hoje o Brasil passando por uma crise violenta. Se eu ficar olhando só o abaixo da linha, eu entro em pânico. Eu surto. Meu coração fica ou cheio de ódio, polarizado, que é o que está acontecendo com muita gente, ou um desânimo total, certo? Agora, a hora que eu vejo o aqui e agora, o plano visível, com os olhos da fé a partir do invisível, eu falo assim, o meu Deus é maior, e o que nós estamos vendo, essa convulsão que a gente está vendo aqui, visível e material, é apenas um sinal do que está acontecendo no mundo espiritual. São os estertores da morte desse mundo falido, né? E é as dores de parto do nascimento de um novo mundo que está vindo aí. Jesus avisou que seria assim. Ele alertou a gente que no final dos tempos o aumento da iniquidade seria tal que o amor de muitos se esfriaria. Você não tem sido tentado? Nesse sentido, eu tenho sido tentado. Às vezes eu falo, Deus, o ímpio prospera de tal maneira que o meu amor por Ti está esfriando, Senhor. Me ajuda a ver acima da linha, me ajuda a enxergar acima da linha, porque senão o meu amor por Ti esfria. Porque só vai esfriar o amor de quem tem amor, é claro. Não está falando do ímpio, né? Tá bom? Então, ele, Jesus, vivia em outro reino, outra esfera, e nos convida a fazer o mesmo. O que significa isso? Jesus estava na esfera espiritual, ao mesmo tempo em que caminhava na esfera temporal. Mas ele nunca perdeu a noção de que ele operava em espírito. Tanto é que com os 12 anos de idade, o pai e a mãe procurando por ele, falam, mas por que vocês estão aflitos? Era a coisa mais simples do mundo, vocês iam me achar na casa do meu pai. Jesus sempre teve noção de que ele era filho do Altíssimo. Vamos para o segundo. A segunda importância é, a distinção nos capacita a entender a nossa verdadeira identidade em Cristo. Isso é muito importante. A sua identidade está estabelecida em espírito. E você fica procurando em alma, em emoção. Você fica procurando no Evangelho do Roberto Carlos, né? O importante é que emoções eu vivi. Aí o inimigo fala, é isso mesmo que eu queria. Enquanto ele acreditar que ele é o que ele sente, eu jogo ele de um lado para o outro que nem peteca. Olha, somos constantemente, olha que importante isso aqui, somos constantemente confrontados pelas nossas falhas, pecados e defeitos. Hoje o Arthur orou e falou, eu sei que alguns de vocês pecaram. Ué, se a gente começar a procurar pecado, a gente vai achar muito pecado, né? E às vezes são coisas muito pequenas, que a gente nem percebe. Ele não quer que você fique procurando pecado, mas o inimigo gosta de fazer isso. Primeiro ele tenta você dizendo que não é nada você pecar. E depois que você peca, ele fala que é um caminhão, que é um elefante, que é um dinossauro, né? Que são realidades do domínio abaixo da linha. Abaixo da linha nós temos falhas ainda que estão sendo trabalhadas, pecamos, temos defeitos. E deixa eu falar uma coisa para você. Alguns defeitos não serão superados. Alguns defeitos não serão superados. E o objetivo não é você, abaixo da linha, ir superando até passar para cima da linha. Isso é nirvana. Isso é budismo. Não confunda o amadurecimento com a busca do nirvana. Cuidado. Senão você vai entrar num programa de administração de pecado. E vai tentar não sentir mais nada, entrar numa esfera de que você esvazia a sua mente, aquela coisa toda. Isso é budismo.
Não tem nada a ver com o cristianismo. Quanto mais você anda em espírito, mais ciente das áreas tenebrosas da sua alma você fica. E se você não souber quem você é e como Deus te vê, você surta. Agora, a hora que você sabe que o amor dele por você é inabalável, você corre para ele e fala: papai, que coisa horrorosa, eu não aguento mais. Alguns dias atrás eu estava passando por uma fase difícil. E eu estava pedindo: Deus me leva logo, não aguento mais, quero ir para o céu, 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 quero ir para o céu. Estava bravo com Deus porque ele não me levava logo para o céu. Aí um belo dia ele falou assim: mas Vili, você está preocupado com o que você quer? Você parou para perguntar o que eu quero? Você não vive dizendo que quer que eu faça a minha vontade na tua vida? E se eu não terminei de fazer ainda em você o que eu gostaria de fazer em você e através de você? Como você? Para com esse negócio de pedir para ir para o céu. O céu já está dentro de você, começa a usufruir do que está aí. Gente, foi uma bronca, um pitaco danado. E eu falei: Deus, é verdade, eu estou sendo extremamente egoísta, egocêntrico, acreditando que a minha vontade... É claro, gente, que gostoso sentir saudade do céu. Que delícia querer ir para um lugar onde nós não precisemos mais cercas elétricas, câmeras de segurança, e não sei o quê, e portãozão, e muro para lá, e muro para cá. Aqui é gostoso, não tem muro. Mas as nossas cidades, olha o tamanho daquele muro lá, e é cerca elétrica, e isso e aquilo, e assalto de cá, assalto dali, e iniquidade, não sei o quê. Gente, quem não quer ir para um lugar onde não vai haver nada disso? Onde o seu corpo não sofra dor, onde você não envelheça mais. Mas Deus ainda não terminou o que Ele quer fazer em você e através de você. E não se esqueça que o que Ele vai fazer em você e através de você não é só sobre a superfície do planeta Terra, não. É pelo cosmos, pelo universo inteiro. Tá certo? Então veja, olha que interessante isso aqui. A menos que entendamos que a nossa identidade eterna e verdadeira que recebemos de Deus ao nascer de novo está acima da linha, em nosso espírito, traçaremos nossa identidade a partir do nosso desempenho abaixo da linha, quer seja bom ou ruim. Aí o que vai dar? Caca. Se você cair no desempenho bom, é a carne boa. Se você cair no desempenho mau, é a carne má. Você vai estar se alimentando da porcaria, enquanto que a comida verdadeira e a bebida verdadeira está lá atrás. Você já cometeu Jeremias 2,13. Continue, olha só. Nosso objetivo, se eu cair nessa, será tentar corrigir nossos atos e parecer bons o bastante para agradar a Deus. E é desta forma que muitos cristãos estão vivendo, tentando ser o que já são. Você já é filho amado. Deus já está satisfeito com você. Sim, eu sei, você ainda faz cocô na calça. Você ainda mija na cama. Você ainda leva um tombo quando você tenta caminhar. Você ainda joga aquele monte de comida ao tentar comer sozinho com aquela colher torta que é esquisita beça. Mas Deus fala: meu garoto, que coisa mais linda. Ele vai crescer, vai amadurecer e tudo isso vai passar. Não é assim? Não é assim que os pais babão faz? Então, por que Deus seria diferente? Ele fala assim: se vocês são maus, fazem isso com seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. E terceiro lugar, e essa é importantíssima, Deus nos fez de tal maneira, gente, que somente encontraremos satisfação plena no âmbito invisível e eterno. Em outras palavras, a tua alma tem que parar de procurar debaixo da linha, a tua alma tem que se voltar para o acima da linha, e pela fé olhar e falar: é lá que eu vou encontrar, porque aqui eu não encontro mais. Aí eu lembro daquele corinho antigo: aqui não é meu lar, um viajante sou. Vocês conhecem? Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Não? É bem antigo, é coisa de velho. Aqui não é meu lar, eu sou um peregrino, eu sou um viajante. Enquanto eu estou viajando aqui, Deus me dá uma casa, um carro, que legal. Que ótimo, bacana, mas meu olho está lá. Está lá. Agora, esse lá não é lá no futuro, é lá no reino espiritual. E aonde está esse reino espiritual agora? Aonde que ele está? Faz assim, ó. Está aqui. Está aqui. E viremos e faremos nele morada. O reino de Deus está aqui. O templo de Deus que sois vós é santo. Onde Deus habita?
Então, aprender a andar em espírito é aprender a olhar para você e falar assim: eu sou a habitação do Altíssimo, eu já estou operando simultaneamente nas duas dimensões, tanto na dimensão de espírito como no mundo temporal. E a batalha nossa todo dia é ser lembrado disso, é ser lembrado. Por que será, para terminar, Arthur, por que será que Jesus falou assim: fazer isso em memória de mim? Fazer isso o quê? Pegar o pão e pegar o vinho. Que interessante, o único ritual que ele deixou para a gente, o único, não teve mais nenhum ritual. Quantas vezes por dia a gente come? Pelo menos. Eu tenho que comer 7 vezes, porque eu sou hipoglicêmico. Então eu devo comer pequenas refeições. Hoje eu comi uma enorme refeição na hora do almoço. Não é bom, porque eu posso ter um belo ataque de hipoglicemia. O nosso corpo físico não vive sem comida e sem bebida. E Jesus pega essa linguagem de comida e bebida e usa como metáfora para falar da relação conosco. E ele fala assim: o meu corpo é verdadeira comida, toma e come, este é meu corpo. Credo, antropófago. O meu sangue é verdadeira bebida. Cruzes, parece coisa de feitiçaria, de bruxaria, beber sangue humano. Por isso que a judeusada pirou o cabeção. E deitaram o pelo. Quando Jesus fala isso para eles, o povo desaparece. Ficam só os 12. Aí Jesus fala: e daí, vocês também vão me abandonar? Aí o Pedro, tinha que ser, fala: mas onde iremos encontrar palavras de vida? O povo surtou. Como assim comer carne humana, beber sangue humano? Isso não se faz. Isso é um horror. É claro que Jesus não está falando aqui da dimensão eu chegar lá, catar um pé, cortar um dedo de Jesus e ficar roendo o dedo dele. Não é isso. Significa que assim como eu como um pedaço de pão fisicamente, e aquele pão se torna parte do meu corpo e nutre o meu corpo, pela fé eu falo: Jesus, você é o alimento que a minha alma precisa. Jesus, você é a bebida que a minha alma precisa. E eu me alimento dele todos os dias. Fazer isso em memória de mim. E diga-se de passagem, é fazer isso em memória de mim e não em memória de pecado. Ele não mandou fazer a ceia e ficar pensando em pecado, tá bom? Nenhum dos prazeres visíveis e transitórios concedidos por Deus é capaz de nos satisfazer, nenhum. Só podemos encontrar a verdadeira vida acima da linha. O justo viverá pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé no quê? Fé na palavra. Fé em tudo isso que a gente está lendo. Tá certo? Então, isso aí nos ajuda muito na questão de adicção e vício. O que é adicção? O que é vício? Seja sexual, seja droga. É eu dar as costas para Deus, ou eu já ter nascido de costas para Deus, e acreditar que algo no plano humano pode satisfazer a minha alma. Aí eu começo a me alimentar de porcaria e fico viciado nelas. Mas esse é outro assunto, a gente vê depois. Finalmente, olha que interessante essa citação: fomos programados para falhar, caso procuremos pelas respostas cruciais em um plano secundário. Então, lembra aquele texto de Romanos que Deus fala assim: e Ele os entregou às suas paixões? Eu sempre achei curioso aquele texto, eu achava meio estranho. Hoje eu não acho mais, hoje eu acho interessante. Eu acredito em livre-arbítrio, e eu acredito que você continua tendo. Tem algumas linhas calvinistas que dizem que nós não temos. Eu não concordo com isso. E também não concordo que a graça é irresistível. Se fosse, não seria graça, seria uma imposição. Mas enfim, o caso é o seguinte: a Nicole quer seguir a vida dela e fazer aquilo que é contrário ao que Deus planejou para Nicole. Deus fala: pois não, Nicole, be my guest. Você é livre, quer fazer, faça. Eu entrego você às suas paixões. O que é uma paixão? Um forte desejo. Você quer ir atrás do homem casado? Você quer ir atrás de riqueza e fortuna? É isso que você acha que é vida? Eu sou vida, eu estou aqui. Come e bebe, toma e come, este é meu corpo, toma e bebe. Você não quer? Você quer comer da árvore do bem e do mal? Então vá, pode comer. E eu ficaria esperando até você estiver morta de fome. Eu esperarei por você até você voltar para mim. Isso significa Deus os entregar às suas paixões. De certa forma, isso ajuda a gente a entender o mundo hoje como ele é. Essas pessoas que têm tanto dinheiro, querem ter cada vez mais. Entende? Então, nós só encontramos satisfação quando nós comemos a verdadeira comida e quando nós bebemos a verdadeira bebida. E amanhã na ceia vai ser muito bom lembrar disso. Vai ser muito bom lembrar disso. Jesus, você é a verdadeira comida.
Jesus, você é a verdadeira bebida, não me falta nada. Vamos orar? Pode ficar sentado mesmo. Senhor, muito obrigado, porque nós ainda estamos vivendo na era da fé. E obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos deu fé. Não precisamos nem pedir fé. Mas o que nós pedimos agora, Senhor, é que o Senhor ajude a gente a colocar fé na verdade. Porque eu confesso que muitas vezes eu tenho colocado fé na mentira, ou eu tenho colocado fé na meia verdade. Então eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor me capacite a mim, aos meus irmãos e irmãs que estão aqui, a colocarmos essa fé que o Senhor já nos deu, naquela verdade que liberta. Eu peço especificamente agora, por aqueles irmãos e irmãs que estão lutando com aqueles pecados chiclete, aquele pecado grudento, aquele pecado, seja lá qual for. Ajuda esse irmão e essa irmã a tirar os olhos do pecado comportamental. E Espírito Santo, eu peço que o Senhor agora comece a revelar para esse irmão, para essa irmã, qual é a mentira. Eu peço por mim também. Qual é a mentira na qual nós ainda acreditamos? Porque é essa mentira que está gerando esse pecado. É a crença nesta mentira, mesmo que subconsciente, que está gerando esse pecado. Então, Jesus, faz aquilo em nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E alguém disse uma vez que a glória de Deus é o homem totalmente livre e vivo. Em nome de Jesus, amém.